Muito boa noite a todos. Uma alegria, um misto de satisfação e de responsabilidade. E um pouquinho de nervosismo também faz bem, né? Para que a honra e a glória seja dada a Deus. Não é verdade? Jesus me chamou para estar aqui nessa noite. Amém? Não foi o meu irmão Magno, não. Não foi não, Magno. Pode ter certeza. Porque eu creio dessa forma. Quando alguém chama alguém para pregar, é Jesus que fala assim, ó, é aquele pecador lá, ó. Não é aquele outro não. Outro dia vai ser aquele outro, mas hoje vai ser aquele pecador. Então foi Jesus que me chamou aqui, irmãos. Amém? Jesus está voltando? Sim ou não? Mas assim, com convicção de, tem certeza que Jesus está voltando? Tem? Eu também tenho, irmãos. Eu não tenho dúvida. Jesus está voltando. O fato é que nós precisamos fazer a provisão para o caminho e não a previsão a fim de que ele chegue. Fiz-me entender? Jesus, ele deixou em sua palavra todo o direcionamento naquilo que nós iremos falar hoje. Mateus 24, um sermão escatológico, muito conhecido, mas eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus tem algo para falar para os reles, né? Eu sou um reles pecador, e Ele tem algo para falar para os reles, sabe, irmãos? Eu não tenho dúvida disso, e o louvor aqui chamou-me muita atenção, sabe por quê, irmãos? Eu gosto de culto animado, sabe? Eu não gosto daquele cultozinho arrastado não, irmãos. Se eu fosse lá daquele outro lugar lá, eu daria uns pulinhos e fazia tudo. Que eu gosto, irmão, do culto animado. O negócio não pode ser nhenhenhen, não. Que negócio é esse? A pessoa chegou aqui triste, desanimado, e vai sair assim dessa forma? Não. Tem que sentir a presença do Espírito. Jesus precisa falar. Ele precisa se sentir confortável? Sim. Confortado? Sim. Mas também precisa ver poder, não no pregador, mas o poder vem daqui da palavra de Deus. Sabe? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Então não pode ser um negócio arrastado, irmãos. Eu não posso estar aqui assim, pensando lá no... Não, o culto é racional, tem que estar aqui focado. O pecador está falando, e aí as pessoas estão sentadas prestando atenção, a fim de que possam concordar ou não, tem o direito. Então nós devemos ter um culto animado, o poder vindo da palavra, não é? E assim será essa noite para a honra e glória de Deus, amém? Deus tem prazer em falar com pecadores. Abriu a sua Bíblia no sermão profético de Mateus 24? Amém? Deus seja louvado. Eu vou orar de novo, irmãos. Muita oração, muita presença de Deus, não é? Então nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso onipotente, onipresente e onisciente Deus, eu não tenho dúvida, Pai, que o Senhor que me trouxe aqui essa noite, eu não tenho dúvida, embora seja pecador, miserável, carente da Tua glória, tal qual Mefibosete, um cachorro morto, mas o Senhor tem prazer em usar as coisas loucas deste mundo, e por isso eu estou aqui, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, a fim de que usa-me para falar com os meus irmãos, em especial falar comigo, por favor, em nome do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 1. Nós vamos dar uma passeada hoje na Bíblia e vamos buscar entender o que ela me aponta, o que ela requer, o que eu preciso fazer, na certeza que Jesus está voltando, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém, irmãos. Jesus está voltando. Vai acabar tudo, irmãos. Vai acabar tudo. Seu carro vai pegar fogo, sua casa bonita vai pegar fogo, sua casa de praia vai pegar fogo, suas roupas bonitas vão pegar fogo, tudo vai pegar fogo, irmãos. Tudo vai pegar fogo, vai ser renovado pelo poder de Deus. Então nós não podemos nos apegar a essas coisas. O que nós temos que nos apegar é em Jesus, não é? E Ele vai nos levar para o céu. Em Mateus 24, capítulo 1, a Bíblia diz assim, ó: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando
quando se aproximaram dele, quem se aproximou dele? Os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Para o judeu, o templo era motivo de orgulho, né? Abóbada dourada, mármore Carrara, tinha lá suas divisões lá dentro. Para eles era um monumento de orgulho. E eles viram para Jesus e falam: Senhor, olha só a construção do templo. Eles devem ter falado assim: que coisa bonita, Senhor. Olha, como é lindo a abóbada lá, dourada, tudo perfeito. Aí no versículo 2, Jesus fala assim, ó, ele porém lhe diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. Jesus ali, acredito eu, que deu um bico na canela, foi na canela dos discípulos. O templo era importante? É claro que era importante. Esse templo que é importante? É claro que é importante. Esse templo é bonito? Poxa, é muito bonito, irmãos. Mas ele não vai adiantar de nada se o propósito dele não for cumprido. E o propósito do templo, para ele ser cumprido, eu, você e nós temos que ser representantes de Jesus Cristo e ganhar almas para ele. Tudo que está aqui foi instituído por ele e para ele. Sabe? Eu, você, nós não podemos nos firmar única e simplesmente na construção do templo bonito. É bonito de fato, mas e aí? E aí que é bonito? E os discípulos estavam voltados para a beleza do templo. E Jesus falou: olha, isso tudo vai cair, irmãos. É aquilo que eu falei a princípio. Sabe? O rostinho bonito vai acabar, irmãos. O rostinho bonito vai murchar. O meu já está murchando, né? 55, eu olho no espelho assim, ó, e vejo que estou ficando velho e acabado. Irmãos, isso vai acabar. Mas a prioridade de Jesus, a prioridade de Cristo para a construção do templo no passado e no templo presente, é para que este seja um instrumento para ganhar alma para ele. Esse seja um instrumento para estruturar vidas, tirar a vida do caos e levar para o apogeu em Cristo. É para isso, irmãos. E Jesus falando com os seus discípulos ali, ele deu alguns sinais. E eu vou ler agora o versículo, deixa eu me achar, 6, eu vou pular alguns para o versículo 6. Eles perguntaram a Jesus quando acontecerão essas coisas, e quando será a sua vinda, você já conhece, e no versículo 6 ele fala assim, ó, e certamente ouvireis falar de guerra. Oh, novidade? Não, já existia desde a época dele, já existiam guerras. E ele continua, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, calma, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É a novidade? Não, de maneira alguma. Porém, tudo isso é o quê? É só o princípio das dores. E isso já acontece há muito tempo, irmãos. Não é de agora que todos esses sinais vêm acontecendo. E eu vou pular um pouquinho aqui e vou no versículo 12, que diz assim, ó, ao se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Irmãos, é um sinal mais contundente do que as guerras, do que as fomes, do que as epidemias. Ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, ou o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, é isso que você tem visto? Eu também. Irmãos, note bem, mata-se por pouca coisa, há discussões acirradas por pouca coisa, mata-se 3 médicos numa praia pensando, enganado, por nada. O mundo está assim, irmãos, está próximo de nós, o amor se esfriando. Me diz uma coisa, quando Jesus dá essa retratação do amor se esfriando, ele está falando com os lá de fora ou com os aqui de dentro? Os de dentro, queridos, sabe por quê? Lá fora nunca houve amor, eles nunca foram quentes, nunca foram amáveis a ponto de ser quentes, sempre foram frios. Mas ele está falando para mim, está falando para nós, que dentro do redil, dentro dos seus, o amor se esfriaria, irmãos. E é isso que temos visto, é uma realidade, sabe? O amor se esfriando.
e por se multiplicar a iniquidade, isto é, o amor é um sentimento. O homem deixa de ser quem é por dentro, mas vai continuar fazendo por fora. Olha que coisa triste. O amor esfria, ele deixa de ser quem é na essência, mas vai continuar fazendo por fora. Isso é sinal que o amor está se esfriando. E continua dizendo aqui o texto que eu salvei. Porque ele se esfria, fazendo as coisas por fora, pensando que está quente, porque já está tudo frio. Vai deixar de fazer por amor a Deus, mas vai fazer para ser percebido. Irmãos, que tristeza. Quando o amor se esfria, ele deixa de fazer por amor a Deus. Se torna um fato rotineiro. As coisas seguem o seu fluxo natural. E o amor se esfriando. E as pessoas pensam que estão fazendo para Deus. O amor já se esfriou. E outra coisa, irmãos, que eu lembro muito bem, Lucas 18. Lucas 18, no versículo 8. Quando vier o Filho do Homem, o que ele diz? Porventura, vai achar fé na terra? O que vocês acham? Como está a nossa fé? Como está a minha fé? Maior do que alguns anos atrás ou menor? Como está a minha fé? Eu tenho que falar para mim, eu tenho que analisar a minha vida. Como está a minha fé? E sendo real para vocês, a minha fé já foi maior. A minha fé já foi maior. Eu não digo fé no Salvador, mas na minha disponibilidade de fazer para Cristo, amando o Senhor Jesus, já foi maior. Então Jesus fala para mim assim, quando eu voltar, será que eu vou achar fé em você? Nós vivemos num mundo, irmãos, completamente capitalista, e tudo converge para mim ter e não ser. Estou certo ou errado? Irmãos, eu tenho que ter o melhor carro. Eu não é, Douglas? Eu tenho que ter o melhor sapato. Eu tenho que ter o melhor relógio, o melhor celular. Eu tenho que ter tudo de melhor. Sabe para quê? Para ser percebido. Para as pessoas olharem para mim. Sabe? E não estou preocupado com a questão da fé. Estou preocupado com coisas. O mundo converge-nos para isso, irmãos. Isso é uma realidade. E que nós devemos cuidar muito, vigiar muito, porque senão nós cairemos nessa esparrela. De achar que tudo está normal, achar que tudo está bem. E não está nada bem, irmãos. Não está nada bem. Eu falo no âmbito espiritual. Nós precisamos crescer para a honra e para a glória de Deus. Sabe? Eu preciso abrir meu coração para Jesus. Eu preciso fazer de Jesus o meu melhor amigo. Aí sim as coisas vão fluírem de maneira que as pessoas irão ver Jesus na minha vida. Continua o sermão da destruição do templo. Jesus vai falar agora sobre a parábola da figueira. Eu estou adiantando porque eu vou tentar contextualizar o que eu quero falar. Não quero falar isso, tá? O meu sermão vai estar baseado no Mateus 25. Eu vou ler o versículo 36. Diz assim, ó. Mas a respeito daquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho, o Filho do homem que todos nós sabemos quem é. Assim como foi nos dias de Noé, lá atrás, assim como foi, a Bíblia diz que vai ser igual, irmãos. Note bem, vai ser igual como foi lá nos dias de Noé. E como estava nos dias de Noé? Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Essas características, elas batem com o dia de hoje, irmãos? Sim ou não? As pessoas nos dias de hoje estão comendo mais? Comiam e bebiam. Irmãos, eu não consigo imaginar, ou melhor, eu consigo imaginar, eu não consigo entender. Mas é churrasco todo dia, irmãos. É cerveja todo dia, irmãos. Aonde você passa os bares, é churrasquinho todo dia, as pessoas bebendo. Eu penso assim, quando eu era garoto, não era assim não, cara. Era assim? Vocês imaginaram? Não era assim? Não era difícil.
Caramba, eu lembro que meu tio e meu pai trabalharam no DR, Departamento de Estrada da Rodagem, né? E tinha sempre um campeonato de futebol entre os DRs. Em todos os jogos tinha um churrasco. Irmãos, naquela época era difícil comer carne, né, irmãos? O negócio era a gente ali, cabeçudinho, joelhinho grosso, era difícil o negócio, né? E quando tinha carne ali, irmão, eu comia carne. Eu comia. Comia. Eu e meu primo, o russo. De passar mal. Mas era difícil, irmão. Por quê? Por isso que a gente comia, era difícil ter aquela abastança. Mas hoje, irmãos, a Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. É assim, irmãos, está acontecendo isso? Eu caso aqui, com um mês, né, Índia? Com um mês o cara se separa e vai arrumar outro relacionamento. Irmãos, pode acontecer uma separação, é claro que pode, tá? Mas aqui ele está falando de uma anormalidade. Casar e dava-se casamento, acabava de uma hora para outra, eu estando buscando, olhei uma pessoa que me afeiçoou melhor, opa, vou largar isso aqui. Está diferente, irmãos? Está diferente? Note bem, que Jesus falou que próximo à volta dele, as coisas estariam como nos dias de Noé, irmãos. E ele diz, ficai também vós apercebidos, né? Assim também será a vinda do Filho do Homem. A hora que eu não cuidar, o Filho do Homem virá. Os sinais estão aí, meus queridos. Eu não tenho dúvida que Jesus está voltando. Eu não estou aguardando Jesus para muito tempo mais na frente não, irmãos. Não estou aguardando. Porque as coisas estão se entrelaçadas de uma forma, escatologicamente, que você tem visto as coisas acontecerem. Só que, eu leio o versículo 42, que diz assim, ó, porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Uma vizinha nossa, assim que os PGs chegaram aqui no Rio, só tinha a Rio de Janeiro, não tinha Rio Fluminense, não tinha a Rio Sul, época dos PGs. E foi uma febre. E uma vizinha minha, vou botar por baixo, ela fez no mínimo uns 7 estudos, número da perfeição com a gente, completo. Frequentou a igreja um bom tempo. E as vigílias? Sim, enfim, era quase uma adventista. Semana passada eu fui no sepultamento dela. E ela não tinha selado a fé com Jesus. A nossa presença, tá? Eu creio que no momento de dor ali, ela deve ter feito um concerto com Deus, sim. E eu creio que encontrar Jacira na eternidade. Era um ser humano excepcional. E algumas coisas colaboravam para que ela não tomasse a decisão que deveria tomar. Mas o que eu quero falar com isso? Eu e você podemos sair daqui e ter um infarto fulminante ali na frente. Porque a Bíblia diz assim, ó, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. E Jesus já voltou para Jacira. E Jesus pode voltar para mim e para você também ainda hoje. Não é amanhã, ainda hoje. Uma morte súbita pode acontecer, deitar e não levantar mais. A preocupação de Cristo, irmãos, no contexto dessa mensagem, é que nós estejamos sempre preparados. Aconteça o que acontecer, esteja preparado, para quando eu voltar, você ressurgir e subir comigo para a nuvem do céu. Essa é a preocupação maior de Jesus. E ele dando esse sermão, pregando esse sermão para os seus discípulos,
ele dá continuidade no capítulo 25, quando fala da parábola das 10 virgens. É muito interessante, irmãos, a mensagem para as 10 virgens, porque nesta parábola, as 10 virgens representam as pessoas que professam uma fé pura e acreditam em Jesus. A representação da parábola das virgens é essa, de pessoas como eu e você, que professam a fé pura e creem na vinda de Jesus. Interessante que no contexto do texto, diz que as virgens professam, mas a realidade de 5 delas eram diferentes. Sabe? E a Bíblia diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a quantas virgens? A 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. O casamento do Oriente Médio, no contexto que Jesus está falando, era bem diferente dos casamentos que nós vemos hoje. A noiva saía para encontrar com o seu noivo na casa dele. E por que as lâmpadas? A rua era escura, o caminho era escuro. E a lâmpada era uma vara, com uma lâmpadazinha, tipo aquela lâmpada de Aladim, com azeite dentro, com um filete, onde se punha o fogo, e ali ia iluminando o caminho. E elas iam para a casa do noivo, para depois irem para o salão de festa. E a festa durava 7 dias. Imagine, irmãos, uma festa de 7 dias, regada a suco de uva super bom, hein? Poxa, ia ser bom, né? Assim que era, irmãos, era 7 dias de festa, eram 7 dias. E elas saíram ao encontrar o noivo. 5 delas eram nércias. Nércias nós podemos entender como imprudentes, né? Nércias sem cautela, pode ser. Então 5 delas eram nércias, a Bíblia diz. E elas, as nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Algumas vezes na Bíblia, o azeite está relacionado ao Espírito Santo, não em todas, mas boa parte delas. E essas nécias, as virgens imprudentes, elas não levaram azeite, sabe? Elas foram para a caminhada, entretanto, sem o azeite. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. E as nécias, ao tomarem sua lâmpada, não tomaram azeite, não levaram um azeite sobressalente. E o azeite que nesse texto, diz o comentário bíblico, de fato, é falando sobre o Espírito Santo, sim. Elas não fizeram a provisão. Note bem, irmãos, se aqui está falando que o azeite era o Espírito Santo, se as nécias e as prudentes é uma prefiguração de pessoas que estariam hoje na igreja, então me leva a pensar que aqueles que estão na igreja e não querem ser entrelaçados entre os nécios, precisam estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é um tema que se fala pouco, um tema que alguns entendem pouco, e que há muita distorção, inclusive até dissidência de pessoas que não creem que o Espírito Santo é Deus. Olha que coisa. Eu e você, nós precisamos, para encontrarmos com Jesus, estarmos cheios do Espírito Santo. Jesus disse que ele ia para o céu e voltaria. E quando ele foi assunto ao céu, ele falou que enviaria outro Consolador. E esse Consolador me convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Note bem, irmãos, aquele que vive, eu não estou falando de pecador, entenda bem, aquele que vive na prática do pecado é destituído do Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito Santo. Quando eu sei que estou na prática, volto a afirmar, não por ser um pecador, que todos nós somos aqui pecador. Eu estou falando quando você e quando eu estou na prática do pecado. O Espírito Santo está falando, você está errado. Você precisa mudar. As coisas não são assim. Larga esse pecado e você não deixa, não tem como fazer nada mais para o pecador. Porque ele não quer ouvir. Então essas nécias aqui não levaram azeite suficiente. E falo para vocês, quem não estiver o azeite suficiente,
estará levando uma vida, Deus dará. Não estará preocupado com as consequências que uma vida destituída do Espírito Santo pode fazer me levar. Vocês estão notando como é complexa a situação? Nós precisamos, irmãos, eu e você estarmos cheios do Espírito, sabe? O grupo que aqui cantou músicas lindas, eles precisam nos elevar a estar cheio do Espírito. É o Espírito Santo que nos convence, irmãos. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador, é Ele que fala conosco, é Ele que está todos os dias no céu e no meu ouvido falando, dizendo, esse aqui é o caminho, ó, andai por ele, não vai por esse aqui não. Nós precisamos nutrir a amizade com o Espírito Santo, esse Deus que faz parte da Trindade celestial. E essas nécias, como a Bíblia diz aqui, as nécias ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Essas nécias, infelizmente, irmãos, elas estavam familiarizadas com a teoria da verdade. Irmão, note bem, com isso, com essa mensagem, eu não estou falando que vocês estão assim. Entendam bem. Eu quero fazer vocês e a mim também meditar, pensar que eu preciso estar preparado com o azeite do Espírito para quando Jesus voltar. É só isso. É só isso. Eu não estou apontando erro e acusando ninguém, de maneira nenhuma. Eu teria que apontar para os meus próprios. Mas a Bíblia me ensina, me faz pensar que as nécias, elas estavam familiarizadas com a teoria da verdade. Mas o Evangelho não entrou, não operou mudança em sua vida. O Evangelho, quando chega, ele opera mudança, irmãos. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que maltratava a esposa deixa de maltratar. Então o Evangelho promove mudança. Como pode uma pessoa estar cheia do Espírito Santo, estar na igreja e você olha e não tem mudança? Sabe? Tem um trecho triste do Espírito de Profecia que fala assim: para o não convertido dentro da igreja é pior do que o ímpio lá fora. O Espírito de Profecia fala assim, é muito pior, porque engana as pessoas lá de fora. Sabe? As nécias estavam faltando o azeite do Espírito Santo. No entanto que inicialmente era difícil saber quem era nécia e quem era prudente, como também hoje. Eu não tenho direito, eu não sei quem é os nécios e os prudentes. Eu não sei quem é. Você não sabe quem é. Só Jesus é que sabe. Então inicialmente elas eram todas iguais, estavam no mesmo lugar. Vocês estão entendendo? Mas só uma coisa que diferenciou o comportamento de ambas, ou melhor, das 10, a volta de Jesus. Disse quem era quem. A volta de Jesus operou ali algo que não estava em evidência. Vou ler o versículo 5. O 4, melhor dizendo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite, também representando o Espírito Santo. As prudentes representam o cristão que entendem e apreciam e se valem do ministério do Espírito Santo. Amém? As prudentes, elas entendem que precisa do Espírito Santo. As prudentes, elas sabem que elas são carentes de Deus e que isso vai em busca de Deus. Eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. E o poder do Espírito Santo, ele está à vontade para mim e para você. Sabe, irmãos? Hoje, falo hoje o contexto do mundo. Nós não podemos ser pessoas tacanhas espiritualmente. Nós não podemos ser pessoas tímidas espiritualmente. Irmãos, eu conversava com um amigo depois do culto lá na igreja, estudamos a Bíblia com ele. Ele não batizou, a esposa sim. E ele falava, olha só, vocês têm tudo de melhor, cara. Ele é de outra denominação. Pô, os melhores músicos são com vocês, cara. Vocês têm muito dispositivo para pregar o Evangelho, cara. Vocês têm tudo. Mas só falta sair e pregar. Vocês estão entendendo? Século 21, Jesus voltando e nós somos tímidos, irmãos. Falamos de Jesus com vergonha, com timidez. Sabe? Isso é falta de azeite, é falta do Espírito. Eu vou ler aqui o versículo 6, diz assim, ó.
À meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Que hora veio o noivo? À meia-noite. Se você pegar o livro Eventos Finais, não sei a página, vai ler ele toda hora que você vai encontrar. Diz ali que à meia-noite deste mundo Jesus irá voltar. Quando fala que à meia-noite deste mundo, fala que no momento mais escuro de pecado, no momento mais escuro de violência, de imoralidade, Jesus vai voltar. Está muito distante? Irmãos, eu creio que nós já estamos vivendo a meia-noite, irmãos. Eu creio que nós já estamos vivendo a meia-noite. Só que eu estou achando que estou vivendo a 15 para as 9. Quando o relógio escatológico diz que já é meia-noite. Eu deveria estar ansioso, me preparando para Jesus voltar. Não de uma forma piegas, sabe? Querer demonstrar para as pessoas. Não é assim. Não é assim. É com a minha vida, irmãos. Sabe? Sendo gentil, sendo honesto, sendo bondoso. O Espírito de Profecia fala que a maior evidência que você é cheio do Espírito Santo é você sabendo amar e ser amável. Não é pregar, não é falar, não é cantar. É você amar e ser amável. Essa era a maior evidência do Espírito Santo. E qual é a primeira e maior característica dos dons, dos frutos do Espírito Santo? Porém, o fruto do Espírito é? Está aí, irmãos. Está aí, irmãos. Primeiro fruto do Espírito é o amor. Sabe? E na meia-noite desse mundo que nós estamos vivendo, Jesus irá se manifestar como noivo também se manifestou no contexto dessa parábola. E a Bíblia diz assim, eu li o 8, as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Você conhece alguém que a lâmpada está se apagando? Será que a minha própria lâmpada está se apagando, irmãos? Tenho contra ti, porém, a carta de Éfeso, que volte ao quê? Ao primeiro amor. Jesus falou na igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti, fazia tudo certinho, mas tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Sabe o que Jesus está falando ali? Está falando, olha, você precisa voltar ao primeiro amor. Para você dar um passo à frente na vida espiritual, você precisa voltar lá no seu início, onde você orava mais, você lia mais a Bíblia, você ia mais à igreja, você tinha mais fé. Tudo isso, para você dar um passo à frente, você precisa voltar a fazer tudo isso. E não é assim que as coisas acontecem no primeiro amor, irmãos? Comigo foi. Quando eu conheci essa igreja, vamos fazer agora dia 10 para a honra e glória de Deus, 30 anos, irmãos. Que eu estou aqui na luta. Estou na garra, mas Jesus tem abençoado. Quando eu conheci, eu levei o evangelho para toda a minha família, irmãos. 18 se batizaram para a honra e glória de Deus. Ontem inteirou 19, batizou uma ontem. Deus faz acontecer, irmãos, quando nós nos propusemos colocar na mão dele e buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E as virgens nécias, nesse ínter aqui, elas pediram azeite, pediram o Espírito Santo às prudentes, porque as lâmpadas delas estavam se apagando. À meia-noite de tudo isso, as coisas aconteceram. As virgens nécias não tinham aprendido a importante lição para tomar por si mesmo o azeite. Tinham o hábito de confiar em outras pessoas para compensar a sua falta de espiritualidade. Fulano vai pregar. Eu estou lá, vou ver, pô. Mas nunca eu faço nada para pregar, nunca eu faço nada para cantar, nunca eu faço nada para orar, sempre me escorando na muleta dos outros. Irmãos, o contexto de todo esse texto, como eu falei a princípio, é a preocupação de Cristo com a sua igreja, comigo. Como eu estarei quando Jesus voltar? Eu estarei simplesmente dando curso a uma vida evasiva, sem Cristo, sem Deus? Achando o fato de que está na igreja, cheio de religiosidade, eu vou para o céu? Sabe? Algumas coisas precisam ser mudadas na minha vida. E eu reconheço isso. Mas precisa ser para ontem, irmãos. Eu não posso postergar.
Eu não posso procrastinar, tem que ser para ontem. Sabe por quê? Porque eu posso descer a sepultura hoje. E aí, irmãos, com os mesmos sentimentos que você desce a sepultura, segundo o Espírito de Profecia, vai ser o que você vai subir. Olha que coisa tremenda. Os mesmos sentimentos que eu descer a sepultura, vai ser o que eu vou subir quando o anjo chamar. Então é para ontem, irmãos, e eu preciso mudar. Orem por mim, orem por esse pecador que está falando, irmãos. Existem algumas coisas que ainda eu vejo que precisa mudar. E tenho orado ao Senhor. E tenho buscado. E tenho feito igual Paulo. Eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão. Para depois de ter pregado a muitos, eu mesmo fico fora do céu. Imagina, irmãos, que triste ironia. Eu falando para vocês aqui, vocês se consertam e eu não vou para o céu. A diferença, irmãos, entre o pecador e o pecadeiro é grande. Por quê? O pecadeiro, ele sabe que está pecando e continua na prática do pecado. O pecador, ele peca, não por uma via de regra, mas uma falha no percurso. E fatalmente, eu e você, algum dia vamos cair, não tem jeito. Talvez não na prática, mas aqui já pecou, Jesus falou. Não falou? Jesus não falou? Se pensar com intenção impura no coração. Então, irmãos, note bem, o que cabe a mim? É me esforçar, irmãos. É lutar, chorar aos pés da cruz. Senhor, olha, misericórdia de mim. Tenha misericórdia desse pecador. Sabe? E assim, como diz na Bíblia, lá em Provérbios 4, versículo 18, verso 4, se eu não me engano, mas a vereda do justo é como o quê? A luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É nessa luta, irmãos, que eu e você estamos travando aqui, nesse grande conflito que nós vivemos nesse mundo. As duas naturezas brigando dentro de mim, irmão. Uma briga feia, irmão. Não, uma briga feia. As duas naturezas aqui brigando. Uma vai para lá e outra, não, eu vim para cá. Uma, não, é ali. Não, não é ali. É só comigo isso? Essa luta? Hein? É só comigo? Ah, né, Helis? Irmãos, a luta é diária. A luta é diária e ferrenha, irmãos, sabe? Tem vezes de você ir para o quarto e chorar. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Né? Como diz Martim Lutero, acho que ele falou, quando eu entrei no tanque batismal, eu achava que o homem segundo o pecado não sabia nadar, estava morto, mas o miserável sabia nadar e saiu. E a nossa vida é assim. Sobretudo, irmãos, o que eu gostaria de afirmar é que Jesus está voltando. E como eu, como nós, como você, temos nos preparado. É isso que o sermão escatológico de Jesus quis falar para mim, nessa noite. Como eu tenho me preparado, irmãos? Quando eu venho para a igreja, eu venho para quê, irmãos? É para adorar em espírito e em verdade? Ou é só para ver qual é as coisas? Sabe, irmãos? É uma preocupação que Jesus tem conosco. Porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, nós lemos aqui. A hora que você não perceber, o Filho do Homem virá. Tem um vídeo, que eu deixei ele com o Everton, eu vou pedir para ele botar agora. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, irmãos. Adelante. Listo. ¿Con licencia? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, aquí, el currículum. Bien. Ingeniero comercial. Así es. Perfecto. ¿Licencia de conducir la tiene al día? Sí, entiendo. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿El problema? Bueno, principalmente, ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? no. Estamos un poquito... A mí. Madre. Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¿Sí? Ah, perfecto. Mire. ¿Hay alguien? Don César. ¡Aló!
Tá bom, Everton. Sabe o que era isso? Era uma propaganda de uma TV. E eles pensaram que era uma destruição iminente. E ali onde estava a TV, não era uma janela, ali é uma TV, não é uma janela. Eles achavam que fosse uma janela. Se vocês perceberem, ou perceberam, ali estavam os prédios e tal. Era uma simulação, ali era uma televisão. Mas o que eu gostaria de salientar? O fato da surpresa. E a Bíblia fala que uns estarão no moinho, outros estarão colhendo, um será recolhido e outros não. E a vinda de Jesus, irmãos, creio que vai ser dessa forma. As pessoas vão estar estudando, sabe? Vão estar indo, fazendo suas faculdades, uns vão estar trabalhando, uns vão estar... Vai ser assim, irmãos, sabe? Do mesmo jeito. Vão pegar alguns desapercebidos. Então, somente eu peço a Deus que eu não seja um desses desapercebidos, pela graça do Senhor, sabe? Eu seja um varão valoroso, que eu seja cheio do Espírito Santo, mais de Deus e menos de mim. É o que eu preciso, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, irmãos. Que o motivo pelo qual Jesus me trouxe aqui, para me alertar, para nos alertar que a volta dele vai ser iminente e que eu devo estar preparado, tenha sido fixado no seu e no meu coração. Que Deus nos abençoe.